Dino Santana e ele é irmão de Dedé Santana. Tudo bem, Dino? Oi, tudo bem, tudo bem. Bem-vindo. É enorme prazer e eu me sinto envaidecido, né? De estar na sua frente. Imagina, muito Porque obrigada. a gente tem que citar, né? Porque eu sou colega da sua mamãe, né? A Vera. Fez comigo a filha dos Trapalhões. Nossa, que E bom. o Dedé fez uma surpresa aqui um dia pra você, sem você saber, mostrou o trecho do filme lembro. onde ela trabalha. É um prazer. Estou aqui à sua disposição. Muito obrigada. Então, olha, considere-se homenageado também hoje. Muito obrigado. Você faz parte da história do Dedé, né? O Dedé Fico da Silva feliz, seguidor dele. fico feliz homenageando o Dedé, está homenageando toda a família Santana, Com certeza. toda a família. Então vamos receber o seu irmão, o grande humorista Dedé Santana. Tudo bem? Olha o irmãozão lá, ó. Ô Dino, é que o Dedé tá encolhendo? Tá encolhendo, é? Teu irmão falou que você tá encolhendo, olha lá. Eu vejo essas crianças, para mim crianças, né, gritando meu nome, aplaudindo, realmente já começa a me emocionar de cara, assim, né? Você não viu nada. Ah, é? Nós hoje vamos abrir um diário secreto, que é o seu, que é histórico, né? Até porque você faz parte da história do Brasil, da TV brasileira, do humor, da família, das gargalhadas, da diversão da televisão brasileira aí. Tá preparado? Mal menos. Mal menos. Mais pra mal ou mais pra menos? Mais pra mais. Ah, muito bem. Então, cadeira pra você. Ali? Roda aí. Sua origem não nega. Dedé Santana nasceu em uma barraca de circo. O dom artístico corre em suas veias. Aos 3 meses, o talento era notado. Muito antes de soltar as primeiras frases, o menino já encantava o público. Pois é, eu nasci na barraca do circo de Niterói, né? E a primeira vez que eu entrei em cena foi com 3 meses de idade, numa peça chamada Cabana do Pai Tomás. A minha mãe fazia uma escrava e eu fazia o filho da escrava. Quer dizer, com 3 meses no colo da minha mãe, tinha uma hora que a minha mãe era vendida para uma fazenda e eu para outra. E eles me tiravam dos braços da minha mãe. Então tinha naquela época era um LP com choro de criança, mas quando tiraram do braço da minha mãe, não precisou o choro de criança, porque eu acho que é porque era minha mãe, devia estar quentinha e tal. Eu saí e comecei a chorar. Eu chorava muito. E os artistas começaram a rir numa cena dramática, né? O público ficou sem entender nada, meu pai parou o espetáculo e falou, olha, acontece que nós fizemos isso, isso, isso. E o meu filho chorou na hora certa, né? Com 3 meses de idade. Aí o público levantou e me aplaudiu muito, né? Uma família especial. Mãe contorcionista, pai ator e diretor de circo. Dedé foi privilegiado. Ser artista era vocação. O caminho já estava traçado. A união dos pais iniciava uma história de sucesso. Minha mãe foi a maior contorcionista da América do Sul na época, a única artista no Brasil convidada para participar na Metro Goldwyn Mayer do maior espetáculo da Terra. Meu pai era, antigamente se falava ensaiador, hoje é diretor. Ele era diretor porque nós tínhamos drama e comédia. E tinha também palco e picadeiro. A primeira parte era no picadeiro, a segunda parte a gente fazia no palco, com drama, comédia. Então isso teve muita influência, talvez, na minha vida. O ambiente do circo era acolhedor. Todos formavam uma grande família. União e solidariedade.
jamais esquecidas. O comediante traz no coração os amigos daquele tempo e na lembrança, momentos únicos. A minha infância foi toda praticamente num circo, né? Era meio difícil porque a gente ficava 3, 4 meses em cada escola diferente. Então a gente tinha que cursar assim, ir fazendo, e eu tinha uns grandes amigos que hoje até trabalham em televisão, mas minha infância no circo foi assim, no picadeiro mesmo, fazendo barra, trapézio, Globo da Morte, essas coisas. Doces recordações acompanham os fatos mais amados. A morte do pai foi o pior deles. Um choque de realidade. Lidar com as dificuldades que a vida impõe. Nós chegamos em Cubatão, numa época muito ruim, a gente sem dinheiro, família sem dinheiro, o circo todo ruim, estragado. E o meu pai fez ali várias amizades e conseguiu comprar muita coisa para pagar depois com o espetáculo. E começamos a vender os ingressos com antecedência. E assim, foi uma coisa fantástica, porque lotou os 2 primeiros espetáculos, está com os ingressos vendidos, e nós usamos um pouco desse dinheiro. E meu pai, ele foi comprar uma lata de tinta no dia da estreia, foi atropelado e morreu. E a minha mãe é uma mulher muito forte, ela falou, olha, Dedé, nós vamos ter que trabalhar, porque senão nós não vamos ter dinheiro nem para fazer o enterro do teu pai. E aí o que nós fizemos? Nós fomos obrigados a trabalhar. Então, eu quando me lembro, posso 10 vezes falar nisso, sempre que eu me lembro, eu me emociono muito. O meu pai, nós estávamos velando meu pai lá no circo, atrás, e eu e meu irmão Dino Santana éramos os palhaços do circo, e a gente entrava, o circo lotado, o pessoal ria, batia palma, mas na realidade, quando a gente virava para entrar, sair do picadeiro, a gente estava chorando. Então, essa é a pior lembrança que eu tenho do meu tempo de circo. Uma honra, oportunidade única para os artistas de circo. O comediante é chamado para substituir seu ídolo, um dos palhaços mais admirados do país. Na ocasião, uma descoberta. Dedé conquista a plateia de cara limpa. A lembrança mais especial que eu tenho do circo é que tinha um grande palhaço que morreu ano passado, que era o Arrelia. Um dia eu saí correndo, muito atrasado, cheguei no circo atrasado, o espetáculo começando, porque eles eram muito rigorosos no horário, e eu me vesti correndo, entrei no picadeiro, e todo mundo ria muito, ria muito. Aí quando eu saí, eu falei com meu irmão, engraçado, hoje eu fiz as mesmas coisas, e o público está rindo muito. O meu irmão falou, será que você não esqueceu nada? Eu pensei até que tinha esquecido de botar as calças, alguma coisa. Eu falei, o que eu esqueci? Ele falou, você esqueceu de pintar a cara. Ai, Dedé, isso que você contou foi uma coisa assim, bem triste, né? Porque, primeiro que vocês tinham uma infância assim meio, como é que eu vou dizer, assim, meio idílica, né? Uma coisa assim, que toda criança, um sonho, né? No circo, brincando, todo mundo rindo, todo mundo feliz. E de repente, seu pai cheio de esperança, morreu assim? Morreu e a gente... Mas morreu na hora? Praticamente na hora, mas como nós não tínhamos dinheiro, minha mãe falou assim, olha, nós vamos ter que trabalhar, porque senão nós não vamos ter dinheiro nem para enterrar o seu pai. Quantos anos você tinha? Entendeu? Eu tinha 14 anos, por aí mais ou menos. Quantos anos você tinha? E nessa hora, 14? Ele estava com 16 anos. Você é mais velho? E eu 13. Não, eu sou mais novinho. Mais novinho, quase a mesma idade. E aí nós tivemos que trabalhar, né? Velando meu pai atrás do circo e fazendo gasto, porque nós já tínhamos gasto uma parte do dinheiro. E não tinha como devolver o dinheiro. E nós trabalhamos assim, fazendo o povo rir. E como é que você conseguiu fazer isso? Olha, foi difícil, viu? Ali eu acho que foi o grande teste para minha carreira de ator, né? Desculpe, mas a mamãe quase bateu nele. Por quê? Ela falou, não, você tem que entrar lá e fazer o povo rir. E ele? Ele chorava. E a mamãe quase bateu nele. Com certeza porque ela também estava se sentindo muito mal. Não, era o respeito pelo público também. Sabe, a necessidade financeira
o público que tinha pago, estava lá, o circo lotadinho, o Dedé agradava muito, né? O show deve continuar, né? Exatamente. Aliás, isso é muito comum em gente de circo, né? E hoje em dia até em teatro, muitos artistas... Não, eu acho que trabalho, a gente às vezes não tem jeito, né? Mas na nossa situação... Mas o ruim é que vocês têm que fazer em rir, né? Não é um trabalho que você vai atrás de um escritório, é uma coisa que você tem que se dar muito, né? E você, ele, que era ainda mais novo? E ele entrou e fez. E fez bem. Talvez, não vou dizer que foi a melhor apresentação dele, mas foi uma apresentação fiel àquilo tudo que ele fazia. Foi digna. É verdade. O que você acha que seu pai teria achado disso? Da atitude da sua mãe? Eu acho que ele ficou muito contente de saber que eu estava cumprindo a minha obrigação, né? Papai era muito rigoroso com o público. O público, para ele, estava em primeiro lugar, né? Ele não aceitava que a gente desrespeitasse o público. Ele tinha uma criação com a gente assim. Você chega com o circo na cidade, as moças ficam malucas, né? Dedé era muito novo, o irmão muito novo, e as moças atrás da gente, querendo namorar. E meu pai sempre dizia assim, lembre-se que você tem uma irmã, então respeite a filha dos outros, para que respeitem a sua irmã também. Nossa, isso aí poderia explicar para todos os homens, é uma coisa que a gente tem que explicar mesmo, uma boa maneira de criar os filhos, né? Eu acho verdade. Muito bom. Então vamos falar um pouquinho agora do início da sua carreira, né? Que eu acho na televisão e tudo mais, só daí. Poucos, Dedé mudou o rumo de sua carreira. Ideias lotadas e grandes audiências. O circo ficou para trás. Apesar disso, a origem se manteve, assim como o aprendizado. Próximo destino, o teatro. Comecei no teatro passando um filme, que eles passavam um filme antes da peça, e um dia faltou o ator principal. Aí esse amigo falou, olha, vamos falar de seu nome. E tinha um ator lá que conhecia o meu pai. Falou, olha, ele é de circo, é palhaço de circo, de repente ele pode até dar certo. E eu dei muita sorte, porque nesse dia era um espetáculo para crítica, né? Era um espetáculo para crítica. E eu entrei no lugar desse ator, que eu me lembro até hoje o nome dele, chamava-se Carlos Melo. Eu entrei no lugar dele e entrei do meu jeito, porque tinha uma cena que não era para entrar saltando. Eu entrei saltando, outro que eu cheguei imitando Mazzaropi, e tal, era um teatro de revista, chamava Gente Bem e Champanhota. E eu fui muito bem ali, mas muito bem, e a crítica no outro dia dizia assim, Dedé rouba a cena entre 8 e 10 atores em cena. A experiência nos tablados foi lucrativa. Rapidamente um convite levaria Dedé para a telinha. No começo ele tinha um receio. Não queria largar o teatro. Um dia eu estava no teatro, nós estávamos fazendo muito sucesso, lotando todos os dias no teatro, e tinha um rapaz magrinho, assim até um pouco parecido com o Chico Anísio, que assistiu o espetáculo. Todo mundo dizia, o Arnô Rodrigues está aí, o Arnô Rodrigues da televisão está aí. E um dia esse rapaz me esperou e falou assim, você não quer ir para a televisão? Você nasceu, rapaz, para fazer televisão. E eu não queria, eu rejeitei, falei, não, eu não quero fazer televisão. E ele insistiu muito comigo, e o Arnô Rodrigues é que é o culpado de você estar me aturando hoje aqui, porque ele me levou para a TV Tupi do Rio de Janeiro, onde ele escreveu um personagem para mim, que era o Maloca e Bonitão. Eu fazia o Maloca e meu irmão, Dino Santana, fazia o Bonitão, foi um sucesso, fiz o Gira, o Mundo Gira e outros programas agora que eu não me lembro bem o nome. Indicou. Encontro histórico. Início de uma parceria de sucesso. Na TV Tupi do Rio de Janeiro, o artista conhece Renato Aragão. Acaso ou destino,
O fato é que a união daria certo. Mistura de reverência, talento e carisma. Uma vez um diretor lá me falou sobre Didi e o Arnoldo Rodrigues falou, olha, tem um comediante aí que veio do Ceará que é interessante demais, ele está procurando, diz que não sabe trabalhar sozinho, está procurando um companheiro. E aí, Dedé, eu pensei que se vocês dois trabalhassem juntos, seria um prato cheio. Porque o Didi é tipo gordo e magro, ele é mais lento, você é mais ligeiro. E eu achei que se juntasse os dois dava certo. Aí levaram o Didi na minha casa, eu morava no Rio de Janeiro, em Ipanema. O Didi chegou lá com um monte de scripts. Eu falei, eu vou ler, vou analisar e depois te dou a resposta. Ele trabalhava, se não me engano, no Banco do Nordeste. Aí eu li, mas me entusiasmei muito com o que eu li. E aí eu fui procurar ele no Banco do Nordeste e eu falei uma coisa que naquela altura ele pensou que eu estava de gozação, que eu estava debochando dele. Eu falei, olha rapaz, falando para o Didi, eu falei, olha rapaz, o dia que você conseguir fazer o que você escreve, você vai ser o maior comediante do Brasil. A dupla perfeita, Dedé e Didi. A ordem era essa. Detalhes à parte, a verdade estava clara. Nessa mistura, o mais importante era a união. As atrações agradavam e os humoristas também. O Manda Brasa foi um programa praticamente feito para Dedé e Didi, Didi e Dedé e tal. Nós fomos para lá, nós fazíamos 2 irmãos que moravam numa favela. E isso aí foi de um resultado grande. Logo depois nós fomos contratados pela maior emissora do país naquela época, que era a TV Excelsior, para fazer lá 2 feijão com arroz, que era nada mais nada menos que os Legionários, que a gente já fazia na TV Tupi. E ali era logo depois do programa de Chacrinha. Eu sei que foi um sucesso tremendo. Ali a direção já era do Wilton Franco. Ali, e foi um sucesso assim estrondoso. Foi aonde saiu o nosso primeiro filme. Fala. Eu? É. Não, é isso mesmo. Ali saiu o nosso primeiro filme, chamava A Onda do Iê, 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 né? Não era isso que eu tava perguntando, não. O quê? Por que você tá com essa cara de saudade? Tá olhando aí, tá pensando, tá longe? Não, sim, é um tempo que eu não vou esquecer, né? Mas o que dá você tava saudade, exatamente, me diga assim. Como? Ali, que você estava olhando, estava olhando, estava sentindo saudade. Já onde pensou? Nosso primeiro filme, preto e branco, fez um sucesso tremendo, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil inteiro, né? Lá vocês. Ceará. Quantos anos vocês tinham ali? Recife, né? Olha ali, ó. Quantos anos vocês tinham? Ali eu estava com 29. Olha lá. 29. O que você acha que vocês tinham? Eu não vou ficar falando aqui que vão descobrir minha idade. Não, abafa. Vocês tinham algo que realmente se completavam, né? A gente vê isso muito. A gente conhecia até no olhar um para o outro, a gente já sabia o que era para fazer. Não precisava script. O que você acha que era? Que tinha um e que não tinha o outro, que tinha o outro que não tinha um? Não, é porque cada um se colocava no seu lugar, né? Eu me colocava no lugar de escada, que era a preparação para o humorista, e eles se colocavam no lugar do humor. Não, mas o Escada é um humorista também. Né? Mas às vezes eu precisava fazer a parte cômica e ele se segurava, né? Havia um respeito muito grande nesses 2 companheiros ali, que eu olho assim e me dá muita saudade. Era divertido? Muito divertido, né? Vocês davam muita risada? Eu ria bastante. Muita. Principalmente com as contas que a gente não conseguia pagar às vezes. A gente ganhava, porque naquele tempo você ficava na televisão, às vezes um ano sem receber. Eu me lembro uma vez que o Renato chegou numa emissora, eu vou falar na Tupi, e falou, Dedé, vamos lá comigo na direção? Eu falei, vamos lá. Aí comprou. Vamos lá, vamos. Vamos lá, eu fui com ele. Chegou lá, ele botou um bolo na frente da direção e uma velhinha, e falou, vamos cantar, vá. Parabéns pra você. Aí o diretor da Tupi falou assim, ué, quem é que tá fazendo aniversário? O Didi falou, nosso pagamento. Faz 1 ano que a gente não recebe. E ele?
Aí ele... Pagou? Pagou na hora. Pagou o mico também, já acabou pagando, né? Acabou pagando. Não o ano todo, mas pagou alguns meses. Vamos falar um pouquinho agora, eu acho que todo mundo está querendo saber, vamos falar um pouquinho dos Trapalhões, porque eu era fã dos Trapalhões, eu acho que a geração inteira aí, né? Desde pequenininha, né? Isso aí. A gente não perdia, né? Então, vamos lá. TV Excelsior, meados da década de 60. Uma atração surge para entrar na história da televisão brasileira. Os adoráveis Trapalhões. 10 anos depois, o programa estreia na TV Tupi. Era o início da formação mais conhecida. A televisão que nós trabalhamos, que era a TV Excelsior, fechou. E nós ficamos praticamente desempregados, eu e o Didi desempregados, até que nós recebemos convite para uma outra emissora aqui em São Paulo. Fizemos um programa que chamava Os Insociáveis, né? E dos Insociáveis, aí surgiu Os Trapalhões, quer dizer, a segunda versão dos Trapalhões, que com o Mussu, que com muita honra eu digo, eu que levei o Mussu para os Trapalhões, e o Zacarias, que foi o Didi que descobriu ele, não sei como, e levou. E aí a expectativa foi tremenda, foi cada vez mais sucesso. Os filmes batendo recorde de bilheteria. Quarteto memorável, com riso fácil e brincadeiras inocentes. Os humoristas ganharam o público. Dedé, Didi, Mussum e Zacarias. Nomes eternizados na lembrança dos fãs. Nós estamos numa outra emissora e com esse programa nosso, né, nós estamos começando a ganhar do Fantástico. Aí o dono da emissora falou, vocês têm que esticar mais um pouquinho. E aí o Renato falou, mas como é que a gente vai esticar em 2, não dá? Aí eu sugeri a ele botar um Mussu. Eu falei, olha, todo o programa americano agora vem com um negro e faz sucesso. E eu tenho esse negro para botar no programa, que era o Mussu, né? Aí ele, mas como é que esse Mussu, ele fala piada? Eu falei, fala, ele é muito engraçado e tal. Aí o Renato falou, tá bem, então traz o Mussu. Foi aí que eu levei o Mussu para o grupo e no segundo programa ele já estourou. O clima irreverente dos Trapalhões acompanhava os bastidores. A amizade entre os comediantes era transparente e a diversão rolava solta. Era assim, eu, Didi, Mussu e Zacarias. E ali virava parecia que eu estava no colégio de novo, uma brincadeira, um sacaneando o outro, e aquela sacanagem, aquela brincadeira, a gente levava para frente da tela e aquilo dava certo. Então tem muita saudade daquelas brincadeiras, principalmente do Didi, que inventava, estava sempre sacaneando todo mundo, brincando com todo mundo. Ele não deixava nunca o clima ficar triste no camarim. O Didi podia estar mesmo aborrecido, alguma coisa, mas ele sempre puxava um clima alegre no camarim. E isso me dá muita saudade mesmo. Os Trapalhões marcaram época. Unanimidade entre as crianças. Tanto sucesso tinha um preço. O assédio dos fãs. Carinho dedicado a quem transmitia felicidade como ninguém. Uma loucura onde a gente chegava. A gente não podia ir em lugar nenhum, né? Chegou um ponto que o Mussu... Pra você ter uma ideia, o Zacarias, para fugir do assédio, ele tirava a peruca e andava no meio do povo, sossegado. Eu era o mais bonitinho, digamos assim, da turma, né? Então as moças vinham muito em cima de mim e eu tenho grandes lembranças desse assédio. Olha aí, o culpado foi você. Foi você que começou isso tudo. O talento é verdadeiro quando rompe barreiras. Os Trapalhões conquistaram Portugal. A atração era produzida lá e repassada em outros países. A receita dos 4 aventureiros ganhou o mundo. Prova de que não há limites para o riso e a alegria. Pois é, os Trapalhões acabou ganhando o mundo inteiro, né? Daquele cirquinho que o Dedé veio, estava no mundo inteiro. Eu me vi falando em alemão, não acreditava que era eu. Falando Mussu, falando em alemão, em japonês. Graça, muita graça, mantenha a graça. Um dia lembrado com tristeza. 18 de março de 1990. Zacarias morre deixando os 3 companheiros inconformados. Um momento de trégua para quem vive com a felicidade marcada no peito.
4 anos mais tarde, o próximo baque. Desta vez, Mussum se despede. Até hoje, quando fala nisso, eu me emociono muito, né? Porque o Zacarias foi a primeira perda nossa. O Zacarias, ele era tipo um pai, um amigo, um conselheiro. Todos nós, quando tínhamos problemas, a gente ligava para quem? Sempre para o Zacarias. Às vezes, de madrugada, eu acordava ele e falava, ô, Maurinho, a gente chamava. Eu falava, Maurinho, pô, estou com um problema. Calma, Dedé. Já falava, calma, Dedé, calma, Dedé. Não é assim, é assado e tal. Então, foi uma perda muito grande. O Mussum já era um companheirão, assim, amigo, de farra, de sair para cima e para baixo. A gente estava sempre um na casa do outro e tal. Então, ele se tornou um grande amigo, não só meu, da minha família, dos meus filhos. Então, como uma vez eu vi o Renato Aragão falando, e é verdade. Nós éramos uma mesa que perdeu uma perna, ficou meio capenga, depois perdeu a outra, a gente se desequilibrou, né? Você decotou que eu não te vi isso aqui por também? Saindo de ter, seu imbecil! Eu vejo um pouco assim, é uma mágica de vocês, né? Era uma mágica que não se sabe porquê, mas funcionava, né? Funcionava e foi muito difícil ficar sem os dois, porque, na realidade, a gente passava mais tempo juntos do que com a nossa própria família. Eu demorava, às vezes, chegar em casa. Uma vez eu cheguei em casa... O Mussum era muito engraçado também. O Mussum era muito engraçado. Muito engraçado. Eu me lembro que uma vez cheguei em casa, e tanto que eu ficava viajando longe de casa, filmando. Eu me lembro que uma vez eu cheguei em casa, o meu filho, o Átila Santana, né? Ele abriu a porta e falou, mãe, vem cá que tem um homem que quer falar com a senhora aqui. Quem é esse cara aqui na porta, né? Nossa, mas o Mussum era... Quem era mais engraçado, o Mussum ou o Zacarias? Olha, fora da televisão, o mais engraçado eu acho que era o Mussum. Porque tudo que ele falava tinha graça. Tudo. Eu me lembro que uma vez nós estávamos ali em Curitiba fazendo um show, né? E no primeiro avião foi o meu irmão, o Dino, foi o Zacarias e o Didi, Elcio, Geraldo, os empresários foram. E eu e o Mussum ficamos para trás. Mas aí caiu um temporal, mas é um temporal daquele de arrebentar. E o avião era muito pequenininho. E o Mussum não queria entrar no avião. Eu disse, Mussum, vamos embora, rapaz. Ele disse, não. Eu falei, rapaz, você foi cabo da aeronáutica há 8 anos e não quer entrar no avião? Ele falou, por isso mesmo que eu não quero, né? Eu falei, mas nós temos que ir, rapaz, os caras estão lá, como é que eles vão começar o show? Ele falou, peraí que eu vou dar um tapa no beiço e já volto. Aí foi lá, tomou um uísque, voltou. Bacana, forte. Quando ele voltou, estava chovendo, o piloto todo de branco, molhado, aqueles aviões pequenos segurando a escada, e na hora que o Mussum foi entrar, ele olhou para o piloto e falou assim, vai doer, doutor? Eu nunca mais me esqueci disso, né? Antológico. Ele realmente tinha uma cara de uma pessoa engraçada, de bem com a vida, né? Muito engraçado, Essa perda para você foi muito grande, né? Foi muito grande. E o Zacarias? Vamos falar um pouco do Zacarias. O Zacarias é como eu falei, era um amigo, um conselheiro, um irmão, né? E foi muito difícil para mim também, que o desejo dele era ser enterrado em Sete Lagoas. E a gente foi para Sete Lagoas e tinha que botar ele no ginásio, que o público queria ver. Ele tinha filas enormes, né? O trânsito impedido em Sete Lagoas. Gente de Belo Horizonte, todos os lugares estavam lá para ver o Zacarias. E aí eles falaram, vocês não vão poder ficar, porque aí vai virar negócio de fã e tal, vai atrapalhar, né, isso aqui. E pediram para a gente sair. E quando eu vou saindo, assim, saiu o Didi, o Mussum e tal, quando eu vou saindo, eu olhei para trás e vi o Zacarias sozinho, estendido ali numa mesa, numa coisa que estava lá. Eu olhei, eu não queria sair. Eu falei, eu não vou deixar meu amigo sozinho. Eu não vou deixar. E o segurança teve que me tirar a força dali, porque eu não queria. Eu falei, não vou abandonar o meu amigo, né? Então foi bem doído. A parte da perda dele doeu muito pra gente. O Didi também ficou praticamente inconsolável, né? Imagino. Vocês ficaram quantos anos juntos? Mas foi bastante tempo, né? Não foi vamos falar a idade, né? Muitos anos. Muitos anos. Eu acho que praticamente, eu com o Didi ficamos, acho que quase 40, sei lá, né? Muitos anos mesmo juntos. E me conta, e vocês brigavam de vez em quando? Brigava muito.
saía muito quebra-pau de vez em quando, né? Todo mundo brigava? Cada um brigava sozinho? Brigava, a gente brigava um com o outro, de vez em quando discutia piada, e eu era muito teimoso, eu achava que a piada tinha que ser feita de um jeito, ele queria fazer de outro, eu dizia assim, eu sou palhaço de circo, isso tem que ser feito assim, que o público ri assim, que eu estou acostumado e tal. Então tinha essas brigas, né? E o Mussu, quando brigava comigo, ele ia falar com os outros, falando, não, esse Dedé não aguento mais, o cara é chato, e o cara não sei o quê, ele quer ensinar a gente a fazer piada, ele quer isso, quer aquilo. Aí a pessoa dizia assim, é mesmo, esse Dedé é chato. Não, peraí, eu posso falar, mas você não. Você não fala do Dedé, não. Aí ele já brigava com o cara, que ele estava contando o caso. E vocês invertiam as brigas ou eram sempre assim, dois contra, entendeu? Tipo, cada um brigava por si? Não, cada um brigava por si mesmo. E aí virava uma briga geral? Não, quase que dava briga geral às vezes. E quem que era o primeiro a falar, não, quem que era o para? Sempre eu. Você que era o para? Sempre eu que falava, não, vamos parar com isso e tal, vamos ter calma. Chega disso. É aquela coisa que vinha do meu pai ainda, né? Vamos pensar no público, o público está em primeiro lugar, que isso tudo que está acontecendo aqui. E brigas são normais, né? Não, mas depois acabava tudo bem, a briga era só na hora, né? Depois começava a dar risada. Dali 5 minutos ninguém lembrava mais. E a risada é o melhor remédio, né? A risada é o melhor. Não dá para ficar brigando se começa a dar risada, né? Não dá. Começa a dar risada, passa tudo, né? Passa tudo. É verdade. Bom, então vamos falar agora um pouquinho dos Trapalhões no cinema, que também foi um estardalhaço. Vocês arrebentaram tudo. Eu não esperava que fosse tanto, mas foi, né? Quando eu fiz o meu primeiro filme com Didi preto e branco, eu não esperava que ia ser o sucesso que foi, porque... Vamos contar, então. Os primeiros filmes, tudo foi Dedé e Didi. Vamos contar. Vamos? Quando se fala em filmes para a criançada, todos concordam. É quase impossível não associar a ideia aos Trapalhões. Eu tive um grande aprendizado fazendo o filme dos Trapalhões, porque eu queria ser diretor. Aí o J.B. Tanco me obrigou a fazer um roteiro. Eu fiz um roteiro e ele consertou, falou, isso está errado, isso está certo. Ele botou uma câmera na minha mão a primeira vez. E aí eu comecei a dirigir algumas cenas. Depois foi o Adriano Stuart que me botou como co-diretor com ele, como assistente de direção. E ali, depois ele saiu, eu consegui dirigir alguns filmes dos Trapalhões. Então vamos lá, vai. Som, câmera, vai. Agora é moral, carro e moto. Os números não mentem. Foram recordes no cinema nacional. Uma gloriosa marca. 7 filmes estão na lista dos 10 mais vistos da história. Eu me sinto traído, não só eu, como o Renato Aragão. Porque os grandes festivais de cinema, nunca o Dedé Santana foi chamado para receber um prêmio de um Romero, alguma coisa assim. Porque nós ensinamos a criança a assistir cinema nacional. E eles continuaram. E olha que das 10 maiores bilheterias do cinema nacional, 7 é dos Trapalhões. Minha mulher, hein, pô? Bonitona. Oi. Quem são eles? São meus irmãos. O primeiro longa dos Trapalhões aconteceu em 65. Ele contava apenas com Didi e Dedé. O primeiro filme nosso foi muito difícil, porque ninguém queria fazer. Quando falava em humor, o cara falava, não, esse humor pastelão, isso não existe mais, porque estava na época, muita gente não sabe, mas os mais antigos vão lembrar, do cinema novo. Estava na época do cinema arte, o cinema completamente diferente do que se fazia chanchada, comédia. Mas com a ajuda de um ator, que é o Atley Ório, me levou irmão do Chacrinha, e ali com muita força nós conseguimos fazer o nosso primeiro filme. Eu tenho até as imagens aí, que era em preto e branco, que chamava Onda do Iê. Esse filme estourou
no Brasil inteiro, quebrando porta de cinema, dando a maior confusão. O pessoal parava para dançar e cantar, chamavam a polícia. E eu mesmo levei mais ou menos 3 semanas para assistir o meu próprio filme, porque eu não era tão conhecido e eu tinha que ir no cinema, só que eu não conseguia entrar no cinema para ver o meu filme. Os Trapalhões deixaram um grande aprendizado. Levaram crianças ao cinema. Com a formação clássica foram mais de 20 produções. O primeiro foi Os Trapalhões na Guerra dos Planetas. O longa estreou em 1968. O primeiro filme com os 4 Trapalhões foi A Guerra dos Planetas. Foi a primeira vez que se usava no Brasil efeitos especiais feitos com câmeras de VT. A repercussão foi assim tremenda, né? Dali para cá, aí todos os filmes vieram com os 4 Trapalhões. Não pode, não pode. Passou a aprender, nunca mais a mexer com a garota dos outros. Eu não sabia que ela tinha tanto namorado assim. Olha aí, o culpado foi você. Foi você. Você que começou isso tudo. Eu vou... Não, tô com medo. O sucesso de bilheteria refletia nos bastidores. A cada nova produção, a bagunça estava formada. Diversão e alegria garantidas. A irreverência e o alto astral dos filmes eram os mesmos dos sets de gravação. Tinha uma cena que nós fizemos com o Mussu, era uma cena de índio, muitos índios, eu acho que tinha mais ou menos de figuração, uns 400 índios, tudo negro assim, e eles iam carregando o Mussu, e carregando o Mussu, aí o Didi gritava para mim, Dedé, Dedé, eu falei, pô, isso não tem no roteiro. E ele gritava, Dedé, Dedé, pinta o Mussu de branco que é pra gente não perder ele. Só tinha negro no estúdio. Nossa, vocês se divertiam, né? Divertia muito, né? Como é que o Mussu fazia? Eu gostava da... Como é que ele fazia aquela cara? Gostava de ver ele chorando e falando Catilhos. Tranquilos, sossegados. Ele, pra mim, realmente era... Você olhava pra cara dele e dava risada, né? Uma vez o Chico Anísio... No Forever, não tinha uma coisa assim? O Chico Anísio... Forever. O Chico Anísio é que ensinou o Mussu a falar tranquilos, sossegados, né? Aí ele falou assim, fala aí uma palavra. Aí o Mussu perguntou pro Chico, que palavra? Fala tranquilo. Ele falou, tranquilos. Isso. Fala outra palavra. E ele falava. Aí ele falou assim, fala que pena. O Mussu falou... Não, isso não vai dar para falar. Não, mas vocês realmente tinham uma coisa muito especial juntos. Vocês fizeram aí filmes que marcaram, assim, a quantidade, né, por bilheteria, assim, enorme. Mas teve algum filme desses que você fez e que teve algum resultado que você não tenha gostado, que não lhe agradou? Que não me agradou? É muito difícil você falar que não agradou, porque o filme que a gente faz é como se fosse um filho da gente. Então é muito difícil você falar que aquele ou outro filho não te agradou. Fica difícil, né? Agora, vocês foram responsáveis por 7 das 10 maiores bilheterias do país, né? Deu para guardar dinheiro? Deu para... mais ou menos, né? Mais para mais ou mais para menos? Mais para menos. Mas por quê? Sabe como é que é o artista, né? O artista, ele... Por exemplo, o Dedé, vou falar agora do Dedé. O Dedé é assim, ele primeiro quer saber o que vai fazer para pensar em dinheiro. Eu nunca pensava em dinheiro. Eu queria saber se aquilo que eu ia fazer, eu gostava de fazer. Quando eu gostava de fazer uma coisa, eu nunca perguntei preço, não queria saber. Já o Didi, o Renato Aragão, já era mais comerciante. Ele antes queria saber direitinho o que ele ia ganhar, como é que era. Mas Dedé Mussu não, ele não queria saber de nada. Se a gente gostasse, a gente queria fazer. Se não gostasse, a gente não fazia. Não, tudo bem, mas vamos dizer que vocês gostassem, fizessem e também ganhassem dinheiro. Ganhassem, mas nunca exigi nada. Nunca, não era uma divisão... Não, nem na emissora que a gente trabalhava, a gente nunca chegou e falou, eu quero ganhar tanto, eu quero... Não. O que viesse, o que eles pagavam é o que a gente recebia. Mas como é que era o pagamento? Era tudo junto? Não, eram 2 empresas. Uma empresa era Demusa, Dedé Mussu e Zacarias, e outra empresa do Renato Aragão. Entendi. Também, eu acho que o que menos importava ali era o dinheiro. Era o dinheiro, exatamente. Para mim era o dinheiro. Hoje eu vejo que o dinheiro faz falta.
Mas em todo caso, vocês se divertiram e viveram uma vida... É verdade. Estão vivendo ainda, no seu caso ainda está vivendo aí uma vida feliz, eu acho que o mais importante é isso. Mas então vamos falar um pouco dos filmes. Desses filmes todos, qual foi o mais difícil de gravar? O mais difícil? Que exigiu mais do profissional? Para mim foi A Filha dos Trapalhões. Minha mãe participou, né? Porque é que a sua mãe participou, exatamente. Ela lembra disso porque eu era o diretor do filme. Então eu tinha que dirigir e trabalhar. Às vezes eu ficava numa sala de edição até às 6 horas da manhã. E às 6 horas da manhã começava a chegar o pessoal já para rodar outro dia. Então foi muito difícil. Teve uma cena que eu cismei de fazer, 16º andar, onde eu ficava de pendurado com a câmera, né, e eu queria fazer aquilo. Depois eu queria saber onde é que moravam os Trapalhões, porque eu dizia, onde moram os Trapalhões? E eu não sabia onde moravam os Trapalhões. Mora na favela? Não. Mora numa vila? Não. E aí o Arnon Rodrigues, novamente na minha vida, falou, Dedé, eu achei onde moram os Trapalhões. E me levou, na Barra tinha uma lagoa, e tinha uma casa no meio da lagoa. Na realidade era uma casa tipo favela, que tinha até telefone. Ele falou, olha, eu acho que os Trapalhões moram ali. Eu falei, é ali mesmo que eles vão morar no filme. E ficou ali. Mas ali eu tive muito trabalho, muita atenção. Foi muito difícil, porque eu tinha que contar uma história de uma mãe e uma filha, e eu queria que o público chorasse no final. Quando a mãe, foi com a Miriam Rios, né? Quando a mãe encontrasse a filha que tinha sumido, tinha 6 anos que ela não via a filha, e quando ela encontrasse a filha, eu queria que o público chorasse com aquele encontro. E era contando a vida de circo, que é a minha praia, era tudo de circo. Então eu quis fazer aquilo muito bem feito e tive um resultado muito bom, porque quando eu olhei na plateia, estava escondido olhando na plateia, eu vi criança, mulher, homem, tudo chorando no encontro da mãe e filha. Eu fiquei muito feliz, deu muito trabalho, mas eu fiquei muito feliz. E aquele filme que vocês fizeram na Serra Pelada? Aquele foi ótimo também. Aquele ninguém sabia, o pessoal da Serra Pelada não sabia. Foi câmera escondida, tudo câmera escondida, aqui e ali. Nós se vestimos igual aqueles garimpeiros e entramos no meio deles. Alguns ficavam meio desconfiados, porque eles enchiam um saco de terra e subia numa escada reta assim, que não tinha nada que segurasse a escada. A escada era solta, muito perigoso. E a gente não enchia aquele saco, porque a gente não aguentava carregar um saco daquele. A gente botava só um pouquinho. E os caras ficavam olhando, esse chupador de sangue aí, ó, só puxando um pouquinho. Até que teve uma hora que um descobriu. Aí eles fazem uma gritaria, que era tipo um grito de índio, um grito de guerra, né? Faz aí. E aquilo repercutiu, foi em tudo quanto é lugar, aquele grito, e no dia seguinte prestaram uma grande homenagem pra gente lá no garimpo, e foi muito bom isso. Vamos contar. Uma ideia original. Mistura circo e televisão deu certo. Em abril de 2005, Dedé Santana estreou o Comando Maluco. Na realidade, o Comando Maluco mudou a minha vida. Para mim realizar, falar, tá realizado, vou ficar na hora que sair o filme nosso. Eu tenho uma ideia sensacional, né? Já tenho pessoas interessadas em patrocínio, em lançar o filme. Eu vou ficar, quando você vê lá o filme do Comando Maluco, pode contar que aí eu estou realizado. O programa é a fórmula perfeita. Um dos maiores números circenses adaptado para a TV. Beto Carreiro idealizou a transformação. Logo pensou em Dedé no comando. Muita gente não sabe, mas Beto Carreiro é meu amigo desde rapazinho. Era criança, garotão, o Beto era mais criança ainda do que eu, quando eu conheci o Beto Carreiro. E aí a gente, naquela época, conhecia. Quando eu fui para Blumenau, ele me convidou para ir para o programa e foi aí que surgiu esse convite, não só para o programa. Ele me convidou para participar do parque, para morar no parque. Aí ele abriu uma porta enorme para mim e falou, Dedé, se eu soubesse, você já estaria comigo aqui há mais tempo. Dedé pôde voltar às suas origens.
Costuma dizer que começou no circo ainda na barriga de sua mãe. Um trabalho para toda a família. É assim que ele define o Comando Maluco. Os números de audiência impressionaram. Logo na estreia superou líderes do horário. Realmente eu não esperava esse sucesso e nem esperava ganhar de programa nenhum. Aconteceu que a gente chegou a dar primeiro lugar de audiência, né? Mas isso eu acho que se deve muito à torcida do povo brasileiro. O povo brasileiro estava torcendo pelo Dedé. Eu senti isso na rua, porque eu saí nas ruas e o pessoal dizia assim: Dedé, estão torcendo para você, estão assistindo o programa por você. Então eu devo muito ao povo brasileiro. No comando, Dedé explora todo o seu talento. Além de protagonizar a atração, é responsável pelos textos. Uma oportunidade que encontrou para deixar o programa com a sua cara. O primeiro Comando Maluco, praticamente o script foi todo meu, né? E eu bolei muito o esquema do programa, da historinha, do Beto Carreiro dando a missão. Eles eram soldados, eu fiz deles segurança, hoje eles são seguranças do Beto Carreiro. Que agora tem carro saindo toda semana no Lance Perfeito. Esse domingo saiu o primeiro Volkswagen Gol. A turma do Pânico está no outro estúdio e vai mostrar. Então vamos receber o seu amigo aí de mocinhos, como você falou, Beto Carreiro. Tudo bem? Bem-vindo. Posso fazer uma pergunta? Pergunta não ofende. O que você faz para ser tão linda assim? São produtos Pierre Alexander. Olha, mais uma vez aqui, hoje abrindo aí o livro da vida do Dedé para variar, né? Para variar. Eu quero cumprimentar o Dedé. Porque ele nunca fala muito, né? Muita emoção. Vem pra cá, vem aqui perto da gente. Vocês então se conheciam desde mocinhos, o Dedé que falou. Desde rapazinho. O que é rapazinho? Eu era garotão. Criança. Aquele circo que você viu ali em São José do Rio Preto, né? E o circo não ia embora, uma semana, duas, um mês, 2 meses, e ficou um tempão lá e a gente, Dedé, Dino, a mãe, aí já passou a frequentar minha casa, viver na minha casa, almoço, jantar. Família, né? Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um negócio. Eu vou pegar vocês dois. Eu sei que vocês são amigos desde rapazinhos. Olha lá, dá uma olhada ali, ó. Vocês vão assistir ao último capítulo do Diário Secreto juntos. Já que vocês são amigos há tantos anos, eu quero que vocês assistam o último capítulo juntos. Sentado okay? ali? Não, pode ser em pé. Pode ser aqui comigo, não tem problema. É que perto de você eu me sinto muito baixinho. Pois é, abafa. Então vamos falar um pouquinho da história de vocês aí, é uma grande amizade, né? Com o desfalque do grupo, nada mais seria igual. Evitar a separação foi impossível. Fim dos Trapalhões. Dedé Santana é afastado. Sempre é uma coisa assim. Na realidade, os Trapalhões não existiam mais. Era Dedé e Didi. E a empresa, eu acho que a empresa usa quem está precisando, quem não está. É uma grande empresa, tem que mandar embora. Eu fui dispensado dessa empresa, mas sempre na esperança de voltar, né, para essa empresa. E foi muito duro para mim. Eu não aceitava nem outra. Eu tive muitas propostas naquela altura. Logo que eu saí da emissora que eu estava, eu recebi muita proposta. Mas eu não aceitava
com a esperança de voltar. Essa esperança que eu não perco ainda de fazer um filme, pelo menos, né? Eu pretendo ainda fazer com o meu companheiro Didi, porque eu tenho grandes lembranças com ele, né? De amizade e tudo. Vida dedicada a um trabalho. De repente, a notícia do afastamento. Superar as dificuldades se faz urgente. Continuava fazendo shows e comediante com o meu filho, o Átila, né, que trabalha também. Hoje ele está fora, afastado, mas ele também, o Átila e meu irmão, a gente fez muito show por esse Brasil inteiro. Eu fiz 60 dias pro lado ali de Macapá e fiz Ceará, assim, 60 dias seguidos, né? Eu continuei trabalhando muito, assim. Uma alternativa. A luz que brilhou para Dedé. Participações especiais e humorísticos eram constantes. Mas um programa só seu não estava a caminho. Até lá, um exercício de humildade e muito aprendizado. Mais tarde, eu tive um convite do Carlos Alberto de Nóbrega para fazer a Praça é Nossa, mas não sei por que eu não pude aceitar o convite. Aí, eu morando em Blumenau, eu recebi um telefonema do Beto Carreiro, que dizia assim, você quer entrar nesse grupo e tal? Eu falei, eu gostaria, até gostaria se você me desse carta branca. Você me dá carta branca para acertar os elementos, fazer? Ele falou, te dou carta branca. Aí eu entrei para fazer o Comando Maluco, e em seguida o Carlos Alberto soube e chamou a gente para a praça, e ali foi, graças a Deus, foi muito bem. Dedé, mais do que nunca, esse homem que está aqui também te ajudou muito, né? Foi o que mais me ajudou, né? Me conta. Você falou me ajudar com o trabalho. Eu acho que a coisa mais importante é ajudar as pessoas a serem o que elas são mesmo, né? Conseguir levar a vida para frente. Me fala um pouquinho dessa ajuda. Porque o Beto acreditou que eu poderia fazer alguma coisa boa, né? Ele falou, não, tenho certeza que você vai fazer alguma coisa boa. Me colocou no grupo, o grupo já existia antes, em outro programa. Eu entrei, reformulou alguma coisa. Pegamos um bom diretor, que é o Valdemir Fernandes, né? Que sabe levar muito bem o grupo, conhece cada um dos elementos. E aí a coisa deu certo. E o Beto Carreiro, né? Que é o que me dá a missão sempre. Eu no grupo eu sou o puxa-saco do Beto Carreiro. Toda hora que ele chega, eu estou dormindo, aí eu acordo. É sempre essa confusão. E ele me dá uma missão, a gente vai fazer essa missão. Faz tudo errado, mas acaba dando certo no final. Mas, por exemplo, eu vou perguntar para o Beto. Beto, como é que você teve essa... Você sabia que ele estava precisando de ajuda? Como é que foi isso? Começou antes até de ir para Blumenau, e o Dedé é um artista, é uma estrela, né? E um dia eu convidei, Dedé, você quer trabalhar um grupo de artistas, que são artistas, têm talento, mas não são famosos. E ele acrescentou, ele é espécie de um paizão, um professor para esses meninos e orientador, dá bons conselhos, enfim. O sucesso do conjunto deve-se a Dedé Santana. O sucesso do conjunto deve ser ao conjunto, né? Ao conjunto, cada um deles com muito talento. E eu vou dizer uma coisa, o meu sonho de fazer um filme com eles é que no cinema eu tenho certeza que eu vou poder mostrar bem o talento de cada um. Né? Porque eles são acróbatas, eles não também são só atores, físico palhaços. Atlético também. Tem muita gente, foi trapezista, se precisar ainda pode balançar no trapézio. Ainda dá umas balançadinhas. Nossa.
Então eu acho que está na hora de chamar, né? Olha, tem uma coisa, Dedé. Ai, ai. Eu gostaria que você tirasse esse paletó. Por quê, hein? Já que você trabalha no Parque Beto Carreiro como segurança. O chefe manda, eu como obedeço. segurança, por favor, Quando o chefe vamos manda, tirar a gente esse tem que paletó. fazer, não tem jeito. E a sua secretária... Que secretária é essa? Ele tem uma secretária, no programa tem uma secretária. Mocinha, Mas e no comando maluco? Então, do comando, então vamos chamar. Vamos chamar a secretária para trazer a farda do general Dedé. A secretária Maria Minerva. Então que entre. Olha só. Maria Nossa, Minerva. mas que secretária é essa? Quando ela sente calor, ela tira sempre a roupa, Maria. Que isso? É a secretária dele? É a minha Esta é a secretária. Toda Tô mal vez de que ela- secretária, né? Toda vez que ela O irmão faz... tá lá falando e eu aqui sentado, nada acontece, né? Tá bem de secretária você, hein? Me conta. Qual, né? Mas é... Bom, então vamos apresentar os meninos do Comando Maluco, olha lá. Esse é... Alonso. Oi, Vem do Luciana, Ceará. 2 metros. Bichinho. Bananinha. Oi, Luciano. Lembra do último beijo que eu te dei? Durão. Doeu. E Faxinildo. É hora de você É calar a aquele- boca. Olá, Luciana, tudo bem? Prazer estar aqui com você, tá Muito bom? prazer também. E eu sou o Faxinildo. Como é que você fala? Você vai ver. Eu falo assim, você vai ver. Ah, eu quero tá pensando que eu sou a Anatel, tipo, Não, ele não. Melhor calar a boca. E a melhor calar secretária, boca. Beto? E a secretária é uma secretária discreta. Não fala? O Dedé quis uma Fala, não fala. Fala, bastante. secretária? É uma secretária Como é que discreta. fala, secretária? E, Como é que você fala, como é que você chama o general Dedé de Oi, chefinho frufruzinho. frufruzinho? Ah, frufruzinho. Tá bem? E ela faz o quê? Ela só traz assim a sua jaqueta? Ou... Não, ela acompanha Serve. o tempo todo, acompanha o chefe, diz algumas coisas que eu tenho que fazer e eu tô sempre, né, de boca aberta atrás dela, aquela coisa. e ela é intelectual. Toda vez que ela acerta uma missão, ela sente muito calor feliz. E vai tirando a roupa. Vai tirando o resto. Vai tirando o resto da roupa. Aí Dedé vai ficando nervoso, eu falo, calma, Dedé, calma, Dedé, calma, Dedé. Eu vou mandar, então, vou pedir pra fazer. Vocês não tem... O que é isso? Toda vez Você tá que ela falando com ela? sente calor. Eu tava dizendo porque Como assim? se ela tá começando a sentir calor... Tá sentindo de repente, calor Ela agora? tira a roupa. Ai, Toda tá com vez que ela muito sente calor. Muito, muito, chefinho. Ah, é? É, eu sinto muito calor. Pelo Ah, amor. meu Deus. Ó, Ela vai vai tirando? querer tirar a roupa. Vem. Não, não. Não, ai, meu Deus do Olha céu. só. Ó. Não. É melhor... Não? Sentido! Ninguém tava olhando, não. Todo mundo aí! Em posição. Opa, Eu, inclusive, posição, né? posição é com meu irmão. Que ó. isso? Aí. Não é esse O idiota! que é isso? Isso aí, né? São os idiotas, tá vendo? Eu tô cansado Eu tô vendo que você não tem ensinar moral a pescar nenhuma. eles. Quando eu falo em Você não posição... tem moral nenhuma. Não, quando eu falo em posição, eu quero dizer ataque! Ataque, Para! Ele não organiza. Olha isso, Já tudo vi que eu desorganizado. não tenho moral com a Não troca. tem moral nenhuma. Luciano. Olha pra onde você olha. A preocupação minha... Não, eu vou até sentar, que eu quero ver o musical que isso vai dar. Eu tô até vendo. A minha preocupação é ela sentir mais calor e No tirar musical? a roupa. Tá sentindo ainda- calor? Mas vai ter o musical? Muito, tá sentindo calor? Muito, muito, Não. chefinho. Ai, meu Deus. Mas vai ter o Se musical? assistindo, Deixa ela sentir calor, Deixa sentir Beto. calor, tá? Deixa ela sentir calor. Quando ela... Quando você sente calor, o que você fica? Eu tiro toda a roupinha. Ah, meu Deus do céu. É verdade, ela tira mesmo. Mas vem cá, mas deixa eu entender aqui, só pra eu tenho que me localizar aqui no programa. Vai ter musical ou ela vai ficar pelada? Não, Luciana, eu tenho uma música que eu queria cantar especialmente no seu programa. Gente, vocês não sabem, mas eu sou cantor, eu sou muito inteligente, porque desde pequenininho a mãe sempre diz isso pra mim. Gente, eu aprendi a falar com 15 anos. É? Você quer cantar pra Luciana Gimenez? Luciana, posso cantar em inglês? Você canta inglês? Ela entende inglês. Então canta em inglês que Vou ela cantar vai aquela gostar. música, aquela Qual? Next Salon. Canta pra ela. Next Salon, em inglês. Vai, Next Salon. Next Salon. Nessa longa estrada da vida. Chega, sai fora. Eita.
Sai pra lá, Nunca tio. foi sem igreja, não, rapaz. Tá maluco? Olha aí. O que é isso? Ainda bate pau. Eu quero ver o musical, hein? Vamos ver o musical. Isso. Olha aí. Vou chegar pra cá. Não entendem nada. Vai. Musical, Não vai. entendem nada. Vai, todo mundo pra posição. Cala a boca, respeito. No comando eu sou o tal. Eu não dou moleza, não. Não tem conversa, piada. Se não fizer o que eu mando, eu vou dar muita porrada. Calma, bebê, calma, bebê. Calma, bebê, calma, bebê. Calma, bebê, calma, bebê. Se você fica nervoso, ninguém aguenta o teu chulé. Eles morrem de inveja só porque eu sou bonito. Eu sou magro, eu sou forte, eu sou mesmo lindo. E também é mentiroso, o nariz já tá crescendo. A barriga é uma bola, inteligência é de jumento. Calma, bebê, calma, bebê. Calma, bebê, calma, bebê. Calma, bebê, calma, bebê. Se você fica nervoso, ninguém aguenta o teu chulé. Calma, bebê. Genereca. Calma, bebê, calma, bebê. Calma, bebê, calma, bebê. Genereca. Calma, bebê, calma, bebê. Testificante é a palavra que melhor pode explicar esse monte de besteira. Nos ouvidos eu vou tapar. Genereca, calma aí, não trate mal assim a gente. Cala a boca, seus idiotas. Seus incompetentes. Seus incompetentes. Calma, bebê, calma, bebê. Calma, bebê, calma, bebê. Calma, bebê, calma, bebê. Se você fica nervoso, ninguém aguenta o teu chulé. Calma, bebê. Ô, Beto. É que a Maria Minerva está sentindo calor. Peraí, calma, Ela calma, tá se- calma. Vem abanar, vem Calma, abanar, calma. ajuda. Peraí que agora eu também vou dar um salto. Vai. Dá um. Ele deu o dele, agora vai ser eu. Cuidado. Salto. Ô, idiota. Boa, rapaz, boa. Salta, viu? Maria Minerva tá com calor, meu Deus. Ajuda a abanar. Isso tá me preocupando. Abana ela, abana Que ela. isso? Abana ela. Tu tá com calor, é? Mas por que... Sinto muito, Rafinha. Abana seus meninos. Ok, rapaz, abana agora. Eita, abana, e o calor. Não abana não, Ô, deixa Beto, isso ela não vai tirar, acabar ela tá bem, com não, calor. hein? Vai, Ela tá com alguma coisa por baixo, hein? rapaz. Desliga o ar-condenado. Beto, você gosta, né? Tá vendo, Luciana? É isso que eu aturo. É isso aí que eu aturo todos os dias. Mas vem cá, o Beto tá... Ela tá ficando... Hein? Eu não tô entendendo o que tá Não, ele acontecendo. está Tá rolando... tentando controlar ela pra não tirar a roupa. Não, por favor, Tô não pedindo, pelo Tira amor ou de não Deus, tira? pra Eu ela não não sei. tirar. Tira ou não? Tira? Não. Os homens querem que tire, as mulheres não. Não. Não? Claro, Eu já tenho uma ideia. Eu vi 2 câmeras ali falando tira. Eles vão apanhar. Eu vou fazer o seguinte, tudo bem, ela pode ir pro centro do palco. Vai lá. Vai lá pro centro. Sobe o som. E agora ela vai tirar, quer ver? Agora vai. Vai, não. Eu acho que agora ela tira, hein? Calma. Tá bom, mas... Eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar depois dos comerciais. E ela vai tirar, né? Tem que- Talvez você vai tira, tirar a você roupa tira, depois do comercial. Talvez. Vamos pros comerciais então pra gente descobrir. Super Pop.
tá rolando... O que acontece? Uma Tá confusão. rolando... Sabe o que é? Estão todos ignorantes. Quer ver? Eu vou fazer... Luciano, quer ver? Vocês não sabem. Eu faço uma pergunta simples e eles não sabem responder. Por favor. Quer ver? Vem cá, rapadura. Mas porque o menino tem tanta gente aqui. Tá bom, então... Tem que ser eu. Com licença, dona Luciana 2 metros. É uma pergunta pelo amor simples. de Deus, olha, meu Deus. Essa mulher, cada vez que eu venho aqui, ela cresce mais, rapaz. Posso fazer uma pergunta simples? Ele pode fazer pergunta? Pode. Pode, rapaz, pode. Descobriu o Brasil. Oxe, eu sei lá de fofoca dos outros. Fica doido, rapaz. Ah, idiota, peraí. Quem sabe aí quem descobriu? Eu sabe. Pode perguntar pra eu que eu não sou analfabético. É analfabético? Vem cá, me diz aí, quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral no dia 22 de abril. Errado! Vocês mirem-se nesse exemplo. Mirem-se. Impressionante. Senhorita Maria Minerva. De acordo com os meus conhecimentos, generalzinho frufruzinho. Só um minuto, Dedé. Descobriu? Dedé, só um minutinho, peraí. O auditório quer que ela tire a roupa, não? Quer? Quer? Quer ou não quer? Parece que a votação foi A mulherada não quer, não. Então pode fazer Eu vou a pergunta perguntar. pra ela. Quem descobriu o Brasil, Maria Minerva? Foi Pedro Álvares Cabral, no ano de 1500. Arrasou! Tirou 10! Tirei! Tirou! Tudo agora. Opa. Ai! Tchau! Tchau! Boa noite! Nossa! Muito obrigada a todos, adorei, foi ótimo. Obrigado, Beto. Muito obrigado, Dedé. Leitura dinâmica, vem aí. A mulher arrasou, hein? Parabéns. Tchau, 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 tchau.